Então, agora, nesse segundo momento da aula de História, nós vamos falar aí sobre a importância dos rios. Qual a importância que os rios têm para a nossa sobrevivência, para a nossa vida aí, e qual foi a importância que esses rios vêm dado a gente desde as primeiras civilizações, quando surgiram. Então, os povos mesopotâmicos viveram na região chamada do Crescente Fértil. Lembra que nós falamos sobre o Crescente Fértil hoje também? A gente deu essa pincelada hoje. E eles desenvolveram aí a técnica de agricultura a partir das cheias, inundações, que foram fundamentais, né? Então, toda vez que eles fixavam suas moradias aí próximo aos rios, e quando tinha essa cheia, havia essa cheia, eles aproveitavam aí para fazer suas plantações, para desenvolver aí as suas técnicas agrícolas. Então, foi a partir das cheias dos rios, das inundações, que tudo começou o desenvolvimento aí dessa civilização. E os mesopotâmicos, junto com os egípcios, eles foram denominados por civilizações hidráulicas por desenvolver obras no controle. Então, os rios eles foram importantes desde o início lá da civilização, onde esses povos, as margens desses rios, eles começaram aí a desenvolver suas técnicas de agricultura. Então, não é de hoje que a técnica de agricultura está sendo desenvolvida, não é de hoje que os rios eles são importantes para nós. Então, já há muito tempo, há bastante tempo, eles já vêm sendo importantes para a agricultura e para a sobrevivência do ser humano. Então, a importância dos rios. Eles fornecem para a gente alguns rios, né, gente? Não vamos dizer todos. Porque a gente vê aqui nosso rio Capibaribe, ele não fornece água potável para a gente. Mas a importância do rio, principalmente, seria essa, o fornecimento de água potável. Infelizmente, existem alguns rios aí que são bastante poluídos e não tem como fornecer essa água potável. Eles são importantes para a produção de energia. Então, os rios, aí, muitas hidrelétricas, elas são aí em leitos de rios, são aí perto dos rios. Então, é feita aí a captação da energia através da força da água desses rios. Vias de acesso, então, para estar se transportando. Então, existem cidades, principalmente no norte do país, em que não tem como se locomover por terra, então eles se locomovem através aí das águas dos rios, se locomovem aí com seus barcos, seus navios, suas balsas. A produção de alimentos, que vem desde nossos ancestrais, desde as primeiras civilizações. Nós temos aí a exploração de minério, turismo ecológico, em algumas regiões nós temos o turismo ecológico, quando o pessoal vai para estar conhecendo esses pontos turísticos, o equilíbrio do ciclo hidrológico. Então, os rios são importantes para nós humanos, para várias coisas, não é simplesmente só para estar bebendo a água dele. Ele serve para muitas outras coisas. Não, Chico. Serve para muitas outras coisas, para a gente estar aí sobrevivendo. E os rios, os cursos fluviais sempre foram e são até hoje um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. São eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos para produzir nosso alimento e que necessitamos para a nossa higiene e que utilizamos para irrigar o solo das áreas agrícolas. Então, existem deixa eu puxar o negócio. Existem áreas aí em que os rios... Só colocar um negócio aqui para vocês. Então, existem locais aí que eles sobrevivem por conta dos rios, dos leitos dos rios, das margens desses rios, eles sobrevivem aí por conta desse leito, dessa água que vai passando,
Então, muitas cidades, elas são riquíssimas hoje por conta dessas águas da beira do rio. Eu vou mostrar uma para vocês agora. Vou estar colocando aqui para vocês estarem vendo. De uma região aqui no Nordeste. Ele é aqui no Nordeste, essa região. Então, eu vou estar colocando aqui para vocês estarem vendo. Isso aqui, ó. Isso aqui é no Vale do São Francisco, aqui em Pernambuco. Então, nós temos aqui o rio. E dessas águas do rio, elas são irrigadas plantações de uva, maçã, de manga, de várias outras coisas que nós temos aqui no nosso Nordeste. Então, o rio ele é muito importante para a sobrevivência do povo. Tem outras imagens para vocês eu estar mostrando, eu vou estar procurando e mostrando para vocês aqui na nossa aula, porque os rios eles são importantíssimos para a nossa sobrevivência. Eu vou mostrar aqui como é que eles fazem para poder estar levando essa água, mas fica muito distante, olha a distância. Mas eles fazem aí alguns canais entre essa terra, onde eles vão estar captando a água. Então, aqui, ó, nós temos aqui a plantação de uva, aqui no Vale do São Francisco, aqui em Pernambuco. E aqui eles têm a sua irrigação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bem rapidinho, como é a irrigação, como é que ela é feita. Eu vou estar mostrando para vocês como é feita essa irrigação. Tem o gotejamento, tem... Opa, não, essa aqui não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa próxima imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma das formas da irrigação. Então, como fica distante, aí a terra não vai ficar tanto às margens do rio, como ficava antigamente. Então, ó, tem toda uma técnica aí para estar fazendo a irrigação dessas plantas. Deixa eu ver se eu acho mais para vocês. Eu procuro... Tem um gotejamento, então tem várias formas aí de estar sendo feita a irrigação. Vou pegar só mais um aqui para vocês. Pra vocês estarem vendo aqui como eles fazem a irrigação, como é que eles fazem Aqui. Então, ó, vejam que o leito do rio vai passando. Então, para essa água poder estar chegando aqui, eles fazem essa irrigação. E também tem o gotejamento. Ver se eu acho aqui o gotejamento. Pego um gotejamento aqui para vocês. Peguei. Vou mostrar a vocês como é lá na irrigação. Peguei aqui, gente, para vocês já. Então, é uma área riquíssima que nós temos aqui no nosso Brasil, principalmente muito orgulho de ser aqui no Nordeste, no nosso Pernambuco, no nosso estado pernambucano. Então, eles colocam aqui por cima dessa plantação, eles colocam encanação, que dessa encanação tem aí os furinhos e vai fazendo o gotejamento para que essa plantação aqui toda seja irrigada e eles não percam a produção. Então, ó, além da higiene, ele serve para estar irrigando aí o solo nas áreas agrícolas, caso algo que ocorra aqui no Vale do São Francisco, na nossa região pernambucana. Então, são importantíssimos para a nossa sobrevivência, os rios. E, além disso, os rios também são muito importantes pelo fato de eles serem usados em várias regiões, como vias naturais de circulação, como nós vimos no início, lá no Amazonas, as terras são muito alagadas e não tem como se fazer a circulação por terra, então é feito pelos rios. Em vias naturais de circulação, ao longo das quais as embarcações se deslocam, transportando mercadorias, pessoas, veículos.
Então, em algumas regiões do Amazonas, para você chegar de uma cidade para outra, não tem como você ir por terra. Então, você tem que ir pela água, pelos rios. Então, tem aí as balsas para vocês estarem colocando, está sendo colocado aí os carros, os transportes para você poder estar se locomovendo para outra cidade. E ainda por sua utilização na produção de energia elétrica, sem esquecer da importância que tem para a exploração da pesca como fonte de alimento. Então, os rios, eles são importantíssimos para a nossa sobrevivência. Então, precisamos da energia de hoje. O que é que a gente precisa para a gente estar aí com a nossa energia no dia de hoje? A gente só tem a nossa internet se a gente tiver o quê? Energia. Se a gente não tá sem energia, mesmo com os dados móveis, a gente precisa também da energia. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a imagem de uma hidrelétrica. Então, ó, a hidrelétrica tem vai juntando, fazendo aí a barragem, formando a barragem, essa água toda, a água do rio vem toda para uma barragem. E daqui, essas águas, quando vão passando por aqui, vocês vão estar estudando mais à frente um pouquinho sobre isso, vai se formando aí a energia, porque aqui tem várias turbinas, e quando a água ela vai passando por essas turbinas, elas vão transformando a força da água em energia. E o rio ele é um curso natural da água permanente, de água doce, que flui no sentido até o oceano, de um mar, de um lago ou de outro rio. Então, os rios, eles vêm aí e o final do rio é até o mar. Então, eles são importantes para a nossa sobrevivência, é importante para a irrigação agrícola, é importante para a gente estar aí se locomovendo de uma cidade para outra, dependendo aí de onde você está. Se não tiver como ir por terra, você só tem como ir pelos rios. Tem aí esses transportes de mercadorias e de pessoas em embarcações. Deixa eu ver mais o que é que a gente está falando aqui, que a gente vê mais. Tem os recursos fluviais, tem para nossa higiene, para irrigar o solo, para a gente estar fazendo a nossa alimentação. Então, é muito importante os rios para a gente estar captando essa água para poder estar sobrevivendo. E o assunto que a gente teria aqui hoje era pouca. Olha, minha irmã gêmea! É a Alice, a minha irmã gêmea. Ela está com o plano de fundo igual da tia. Ela é minha irmã gêmea. Olha, a Alice Correia também. Alice e Alice Correia são minhas irmãs gêmeas. Adoro vocês, gatinhos. Vocês são demais. E eu vou explicar para vocês aqui a atividade. Vou estar explicando aqui para vocês a atividade, tá? Para vocês estarem fazendo ela tá pausada aí, tá, gente? O compartilhamento de tela de vocês. Não se preocupe. Por isso que tá preta aí a imagem. Mas é porque o compartilhamento de tela está pausado. Não se preocupe. Eu estou procurando aqui o livro para a gente estar fazendo a explicação da atividade. Beleza? Em alguns cantos aí, porque está aqui. Isso aqui está pausado. Aí, se tiver escura aí a tela de vocês, não se preocupem, tá? Eu vou estar fazendo aqui o compartilhamento da tela para o livro. Vamos lá? Então, no livro de vocês, na página 316, gente, aquelas páginas que estão em verde, lá no finalzinho do livro de vocês. Tia, não está aqui não, essas páginas, tá, gente? Tá aí, é só você procurar. Procure pelo número, tá? Então, você vai ter que procurar aí pelo número, não na disciplina. Então, na página 316, vocês vão dar a lidinha novamente, vocês vão fazer a leitura, onde fala aqui sobre a importância dos rios, para você poder estar respondendo a questão de 13 a 15, 13, 14 e 15. Então, na questão 13, na região do Crescente Fértil, estão os rios Tigre, Eufrates e Nilo, cujas margens são muito férteis. Qual a explicação para a fertilidade do solo às margens do rio? Então,
lê o que ele está dizendo aqui, o ó, porque as margens desses rios eram férteis. Então, ó, na leitura você já vai ver aqui a resposta, tá? Então, a resposta da página 316, quesito 13. Você vai ter que observar na leitura aí no livro, a importância dos rios. Em seguida, na página 317, porque as enchentes causam aos povos que porque as enchentes causavam aos povos que viviam às margens desse rio. Que problemas eram esses? Quais eram os problemas que essas enchentes causavam? 15º, relê essa afirmativa. Temos que destacar como de fundamental importância a inteligência, a criatividade, a cooperação, a capacidade de organização e o dinamismo dos referidos povos. Então, você vai aí prestar bastante atenção e explicar porque essas características dos povos antigos foram tão importantes para o domínio dos rios. Então, tem algo relacionado ao quê? Vem relacionado ao quê? A inteligência que eles possuíam, que com essa inteligência foi com que eles conseguiram aí ir se organizando, né? Então, preste bastante atenção nessa afirmativa, tá? Que ela está ligada aí à inteligência que esses povos possuíam, para ele estar conseguindo criar, transformar, organizar. Na questão 16, durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram que se deslocar em busca de alimentos. Isso começou a mudar quando alguns deles aprenderam a plantar e a colher, dando início à prática da agricultura. Então, como aconteceu a descoberta da agricultura? Por meio de quê, gente? O que foi que eles começaram a observar nesse tempo? Como foi que eles descobriram aí as sementes? Então, como é que eles descobriram essa agricultura? Na letra B, você vai explicar para que foram criados os seguintes instrumentos e utensílios. Machados, facas, foices de pedra polida. Serviu para quê? Na produção de quê? E das peças de cerâmica? Serviu para guardar o quê dentro dela? E, finalizando aqui o livro, as páginas do SFB Plus de História, relaciona os elementos que marcam o surgimento da agricultura e a ocupação do espaço pelos antigos grupos humanos e respectivas definições. Tudo isso a partir do texto, tá, gente? Dúvida, você volta no texto, dá uma lidinha e vem. Domesticação de plantas, técnicas agrícolas e sedentarização. A língua está enrolada. Então, 1, 2 e 3, você vai estar colocando aqui. Procedimentos e técnicas que revolucionaram o período em aumentar a produção de alimentos, longo processo de fixação dos grupos humanos em determinados lugares e a abertura de pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. Então, você vai estar colocando aqui 1, 2 ou 3, tá? Nesse número, nesses parênteses. E a 18ª questão, você irá circular a bolinha, ou seja, a alternativa correta sobre as mudanças no modo de vida dos seres humanos. Então, nós temos aqui 5 alternativas. Dessas alternativas, você vai ver aí quais foram as mudanças no modo de vida dos seres humanos. Afirmativas corretas, tá? Circulam e vocês terão aí 30 minutinhos para estar realizando essa atividade. São 10h15, 10h45, estamos voltando com a correção da atividade.